Bem, pessoal, dando continuidade aí, nós vamos ver pânico, né? Ah, muito bem, Jaqueline. Se fosse perto, eu ia mandar mesmo, tá? Então, nós vamos ver aí pânico, pessoal, que ele entra também nos transtornos de ansiedade. Então, pânico é um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo algum para isso ou sinais de perigo iminente. Quem sofre de transtorno de pânico sofre crises de medo agudo, de modo recorrente e inesperado. Além disso, as crises são seguidas de preocupação de ter novos ataques e com as consequências desses ataques, seja dificultando a rotina do dia a dia, seja por medo de perder o controle, enlouquecer ou ter um ataque no coração, né? Então, o que é que acontece aí, pessoal? As pessoas que sofrem de pânico, elas não têm um fator causal, tá? Diferentemente de quando a gente for ver fobia, a fobia tem um fator causal, né? Tem o medo do bicho, tem o medo do lugar, tem o medo da situação, tem o medo do barulho, certo? O pânico não há esse medo. É tanto que o paciente com pânico ele pode ter uma crise quando ele está sozinho e uma crise quando ele está no meio de uma multidão, tá? Ele pode ter uma crise dentro da sua casa, como ele pode ter uma crise na rua, certo? Na realidade, mais na frente nós temos um slide que vê bem esse ciclo, tá? Que é quando o paciente, ele propriamente, tá? Cria esse perigo iminente, que não há um fator causador, e daí o corpo, ele vai começar a responder, tá? Por isso, né, o relato do paciente com pânico, que ele sente realmente uma dor no peito, né, como se fosse morrer realmente, né, como fala aí, um ataque no coração, tá? Então, vem essa questão, né, criada pela mente, que ele está em perigo, tá? Não se sabe do que ele está em perigo. E daí, né, vem o medo exacerbado por este perigo que também não se sabe o porquê, tá? E daí o corpo ele vai responder como uma proteção a este medo, tá? Por ser uma crise de ansiedade, tá? Pelo pânico estar dentro, né, do grupo das ansiedades, tá? O paciente ele sempre vai apresentar essa ansiedade patológica, tá? Ele, mesmo sem estar em crise, ele vai apresentar essa ansiedade, tá? Devido a essa ansiedade, vem a questão do medo de ter outra crise, vem a questão do medo de perder o controle, tá? O medo de realmente enlouquecer e não conseguir sair da crise de pânico. Então veja que essa pessoa ela vive em constante ansiedade, ok? Daí as medicações, né? Porque é que nós temos muitas pessoas com pânico que passam um bom período em estado de manutenção e estabilidade, porque o uso da medicação faz com que essa ansiedade diminua, tá? Quando essa ansiedade diminui, então ela não vai ter mais esse medo descontrolado do nada, tá? E daí as crises, elas vão ser bem menos, tá? E bem menos no sentido do espaçamento de tempo, certo? Porque quando o paciente realmente está no pico da doença, ele tem crises sucessivas, às vezes duas, três crises no mesmo dia, tá? Então, a partir do momento que ele faz uso, né, do tratamento, que essa ansiedade ela vai diminuindo, então as crises elas têm um espaço maior, tá? Entre uma crise e outra.
A epidemiologia, né, o transtorno do pânico, ele atinge 1,5% a 3% das pessoas, né, de toda a população. O sexo, duas mulheres, 2 a 3 vezes atinge mais as mulheres do que os homens. O fator social identificado, história recente de divórcio ou separação. Na realidade, essa questão desse fator social, ele vem implicar na ansiedade, tá? Se a pessoa, né, devido a esse processo social, né, devido a essa situação social, ela tem isso como ansiedade, né, talvez ela não quisesse o divórcio, né, depende realmente da situação, tá? Mas isso não é tão característico, não. É porque, como eu tirei, né, da literatura, então eu quis ser fiel, tá? A literatura. Mas na vivência, tá? Esse fator não é tão característico, não. Pode ser entrar aí também como fator social a questão de uma perda, né, de um parente devido à morte, a questão de um sofrimento psíquico que ela não reconhece, né, o fator, a causa, tá? Mais comum na idade adulta jovem, início por volta dos 20 anos, tá? Essa questão, pessoal, desse processo da adolescência, tá? Ele traz, como nós já vimos, certas ansiedades, né? Certos anseios para esses adolescentes. Então, por isso que alguns dos transtornos de ansiedade, eles são mais diagnosticados nessa fase aí, tá? Final da adolescência, início da idade adulta, tá? Quando vocês pegarem a literatura, vocês irão ver que a faixa de idade da maioria dos transtornos de ansiedade, toque, pânico, transtornos alimentares, transtorno de estresse pós-traumático, tá? A maioria deles são do final da adolescência para o início da fase adulta, tá? Tem sido subdiagnosticado em crianças e adolescentes, tá? Por que ocorre a subnotificação? Porque, na realidade, a questão do fechamento do diagnóstico, tá? Então, o psiquiatra, ele vê mais a questão da criança e do adolescente tá com crises de ansiedade, tá? Do que com crises de pânico. Porque na crise do pânico, nós escutamos o relato, né, de questão de realmente da dor no peito, né, de uma morte súbita, tá? Da pessoa sentir que está morrendo porque a dor é muito forte, certo? Nas crianças e nos adolescentes, muitas vezes eles não conseguem descrever essa sensação de dor, tá? Então, daí interpreta-se mais a questão dos transtornos de ansiedade, daí eles são diagnosticados mais com transtornos de ansiedade. Com o passar dos anos, né, possa ser que seja fechado aí o pânico, tá? Mas isso é bem mais lá na frente, certo? Então, por isso essa subnotificação aí com relação ao diagnóstico de pânico, tá? E mais uma vez, né, eu falo para vocês a questão de alguns psiquiatras, da importância, né, de alguns psiquiatras, tá enrolando a língua, viu? De alguns psiquiatras trabalharem com hipótese diagnóstica, não já trabalharem com diagnóstico fechado, tá? Fatores de risco para o pânico, situações de estresse extremo, tá? É aquela pessoa que já vem somatizando muitos problemas, já vem com esse estresse acumulado há algum tempo, tá? E daí ela não consegue mais esse controle. Daí ela vai, o próprio psicológico dela vai criar esses medos, tá? Sem uma causa aparente. Morte ou adoecimento de uma pessoa próxima. Essa questão aí é quando a gente não consegue, né, superar essa perda. Daí, né, a importância da terapia. Quando a gente observa,
tá? A gente não tem nenhum diagnóstico, só que a gente já está apresentando sofrimento psíquico. Então, daí a importância da gente buscar uma ajuda, da gente buscar o psicólogo, da gente buscar uma terapia, para que ela nos ajude a combater esse sofrimento psíquico. Porque esse sofrimento, né, pode vir a desencadear os transtornos de ansiedade, tá? Dentre eles aí o pânico, que ela vai começar a ter medo de não sabe a causa desse medo. Mudanças radicais ocorridas na vida, história de abuso sexual durante a infância e experiências traumáticas como acidente. Tá? Então, veja que todas essas situações, elas trazem ansiedade. As causas são desconhecidas, embora a ciência acredite que alguns conjuntos de fatores podem desencadear o transtorno, como questão genética, tá? As mudanças na forma como o cérebro funciona e como o cérebro reage a determinadas situações, que entra aí a questão dos neurotransmissores, né? Dentro dos transtornos de ansiedade, nós temos aí a dopamina, a noradrenalina e a serotonina, tá? Que irão sempre estar com mudança de fluxo, né? Com diminuição de fluxo. Nas causas biológicas, nós temos aí os neurotransmissores, né? Noradrenalina e serotonina, e os estudos de imagens cerebrais têm implicado uma patologia nos lobos temporais, aí no hipocampo, né? A questão aí de uma alteração, seja com relação, né, o próprio funcionamento, né? A questão aí de manchas, né? A questão aí de se ver a produção, né, dos neurotransmissores, tá? As causas genéticas, estudos apontam que de 4 a 8 vezes maior o risco de transmissão para parentes em primeiro grau. Entra aí a questão, né, da predisposição. Pessoas com pais têm mais pais com transtornos mentais têm mais predisposição a vir a desenvolver transtornos mentais. E nós temos as causas psicossociais. A teoria cognitivo-comportamental, que é o TCC, né? Ele vai diagnosticar, ele entra como ajuda para o fator causal, para se descobrir, né? Devido à ansiedade dessa pessoa, ao grau de ansiedade que essa pessoa apresenta. Tá? Então, a ansiedade é uma resposta apreendida pela modelagem do comportamento parental ou pelo processo de condicionamento clássico. Tá? E nós temos até a teoria psicanalítica, que é a defesa mal sucedida contra impulsos ansiogênicos. A ansiedade ela já está presente. Tá? Então, busca-se uma terapia para essa ansiedade. E daí, o paciente ele não consegue o controle dessa ansiedade, mesmo fazendo a terapia. Essa ansiedade excessiva pode fazer com que o paciente desenvolva qualquer um dos tipos de transtornos de ansiedade, tá? Dentre eles aí, o pânico. Porque não vai haver um fator causal para que essa ansiedade aumente, tá? Então, a ansiedade, ela já está presente no paciente. Quando não existe um fator causal para que essa ansiedade aumente, que isso são medos criados psicologicamente, então, diagnóstico aí de transtorno de pânico. Os sintomas do pânico. Nós temos aí, né, calafrios, pressão na cabeça, tremor, fraqueza nas pernas, dores no peito e desconforto, sensação de perigo iminente, medo de perder o controle, medo da morte ou de uma tragédia iminente, sensação de estar fora da realidade e sensação de estar com a garganta fechando.
Então, veja que nós temos os sintomas físicos, né? Calafrios, pressão na cabeça, tremor, fraqueza nas pernas, dores no peito, tá? E nós temos os sintomas psicológicos, tá? Sensação de perigo, medo de perder o controle, medo da morte, sensação de estar fora da realidade, garganta se fechando, tá? E os sintomas de ataque de pânico, né? Quando a pessoa, além desses, ela sente realmente o aperto no peito como se fosse morrer, tá? Então vem aí a dispneia, a sudorese, né? A dispneia, falta de ar, sudorese, um formigamento, por isso a sensação que o paciente de pânico, ele fala que está realmente tendo, como é, Jesus? Um infarto, tá? Zumbido no ouvido, tontura e fraqueza, palpitações e dor no peito, dor no estômago e vontade de ir ao banheiro, tá certo? Então, esse é o conjunto de sintomas que o paciente com pânico sente. E veja, o paciente com pânico não existe um fator causal. O diagnóstico é feito, o diagnóstico é feito de exames físicos e avaliação psiquiátrica. É avaliado os sintomas, situações que podem ter desencadeado intenso estresse, medo e preocupações. E se há abuso de substâncias, né? Porque essa questão que vai se verificar se houve ou não, né, uso de substâncias. Porque o paciente, na crise de abstinência, ele sente sudorese, taquicardia, dor no peito, medos, né? Medo de perder o controle, tá? Que caso, né, tenha havido uso, né, de substâncias e o paciente esteja sem usar essa substância, então vem a questão, né, do primeiro diagnóstico ser aí dependência química e o paciente está na crise de abstinência. Tá? Recomenda-se que a primeira avaliação psiquiátrica seja acompanhada por uma pessoa de confiança do paciente e que tenha presenciado as crises para que possa auxiliar no relato da explicação do caso, né? Aquela coisa que nós já falamos, né? A importância do acompanhante em qualquer acompanhamento psicológico, psiquiátrico, tá? Quem vai orientar para a saída ou não desse acompanhante é o profissional quando vê a necessidade do acompanhante sair, tá? Mas como eu falei para vocês, tem profissionais que só atendem o paciente com transtorno mental se ele tiver com acompanhante, ok? Então, para o diagnóstico, né, tem que ter a descrição do ataque de pânico, tá? Isso aí são as avaliações psiquiátricas. Um período distinto de intenso temor ou desconforto, no qual 4 ou mais dos seguintes sintomas desenvolveram-se abruptamente e alcançaram um pico em 10 minutos, tá? Então, o paciente, ele vai relatar no mínimo 4 dessas causas, né? 4 desses sintomas, e daí vai ser considerado o ataque de pânico, ok? Que são palpitações ou ritmo cardíaco acelerado, sudorese, tremores ou abalos, dispneia ou sufocamento, sensações de asfixia, dor e desconforto torácico, né? E o paciente relata com essa dor e desconforto torácico a sensação de realmente infartar, então medo, tá? E, pessoal, quando o paciente ele sente esse medo, tá? Essa dor intensa, né, no peito, isso faz com que o paciente aumente a sua ansiedade devido a medo de outras crises, né? E daí, na realidade, o medo de outras crises é o medo da próxima vez ele infartar realmente, tá? Então, veja, né, que
os medos, eles só aumentam quando o paciente tem pânico, né? Que realmente é o medo da morte. Né? E também temos aí, além daqueles, náusea ou desconforto abdominal, sensações de tontura, de instabilidade, vertigem ou desmaio, né? Desrealização ou despersonalização, né? Que é quando o paciente ele sai, né, da sua realidade, como nós já vimos, né? Lá nos sintomas e nas características da doença, lembrando para vocês que desrealização é quando o paciente ele não reconhece onde está, ele não reconhece as pessoas, tá? E a despersonalização é quando ele não reconhece a si mesmo, tá? Então, o paciente com pânico, ele sempre vai apresentar isso, né? A desrealização ou a despersonalização? Não. O paciente, ele só apresenta essa desrealização ou essa despersonalização quando ele está no ataque de pânico, tá? Veja que isso aqui são características do ataque de pânico, que vem a diagnosticar, certo? Não é no momento da crise. Medo de perder o controle ou enlouquecer, medo de morrer, calafrios e ondas de calor, ok? Então, quando o paciente apresenta 4 desses sintomas e dos, né, que estão no slide anterior, isso vai ser né, reconhecido, né, como um ataque de pânico. E daí, poder fechar o diagnóstico aí como pânico, transtorno de pânico. Aí, pessoal, veja aqui, eu trouxe para vocês essa gravura, né, que ela explica o ciclo do pânico, tá? Então, o que é que acontece? Olha, tudo começa com você agindo normalmente. Então, a pessoa, ela tá com ansiedade, tá? Ela vai estar apresentando ansiedade, certo? Só que essa ansiedade, ela não está em pico, ela está normal. Então, nessa ansiedade, ela pode ser causada, né, pelos fatores estressores, pela questão dela já ter tido crises de pânico e ter o medo de ter outra, tá? Então, a pessoa, ela tá normal, mas ela apresenta aqui a ansiedade. Então, seus órgãos sensoriais percebem um possível perigo. Veja aí, os órgãos sensoriais é o que é a percepção, tá? O paciente, ele começa a criar uma percepção de que ele está em iminente perigo, ok? Esse perigo é real? Não. Esse perigo é criado pelas sensações, pelas percepções, tá? Daí, o que é que acontece? O cérebro, ele ordena que o corpo prepare para lutar ou fugir, tá? Que isso quer dizer? O nosso cérebro, ele manda a informação para o corpo que nós, né, cérebro e corpo, estamos em perigo, tá? Então, nós temos que nos preparar. O que é essa preparação? É o corpo mostrar que ele vai lutar. Infelizmente, essa luta é através de quê? Dos sintomas, né? Da sudorese, dos calafrios, dos tremores, da dispneia, tá? Então, o corpo produz ideias e sensações de medo e ansiedade, que são os sintomas. Seus sentidos entendem os sintomas como perigos, e o cérebro capta um sinal de perigo, tá? Aí, ou, né, a crise vai permanecer, né, por alguns minutos, tá? Ou então, quando a crise acaba, o paciente, ele volta ao normal, tá? Então, veja, o paciente, ele já apresenta ansiedade. Esse normal dele, mas ele já apresenta ansiedade, ok? Ele apresenta ansiedade por quê? Ou porque ele já apresentou outras crises de pânico e ele tá com medo de ter uma nova crise, tá? Como eu falei para vocês, né? Ele tem medo também que nessa nova crise realmente ele venha a morrer porque a dor no peito foi muito intensa e ele tem medo de infartar,
tá? Ou então ele nunca sentiu, mas devido a alguns fatores estressores, digamos que essa seja a primeira crise que ele sinta de pânico, né? Por alguns fatores estressores, pela somatização dos problemas, dos estresses, então o paciente está desenvolvendo uma ansiedade, ok? Então, esse normal, ele já apresenta a ansiedade. O que é que acontece, né? O corpo, a percepção, os órgãos sensoriais, né, juntamente com a mente, ela vai criar um perigo para esse paciente, tá? Então, ele vai ter a sensação de perigo. De quê? Não se tem o quê. Aí o cérebro ordena para o corpo, né, se proteger. Ele se protege através dos sintomas físicos, sudorese, taquicardia, tremores, dispneia, tá? E daí o paciente apresenta o ataque, certo? Quando o paciente está apresentando o ataque, então fica esse ciclo aqui de baixo, ó. Ele vai, o corpo vai mandando, o cérebro vai mandando, o corpo responder, o corpo vai respondendo, e o paciente vai aqui nessa sensação de morte, tá? Quando a crise vai passando, então entra esse ciclo maior aqui, ó. Aí o paciente volta ao seu normal, ok? Tá? Então, essa, né, são as crises de pânico. Com o tratamento, tá? Como eu falei para vocês, é reduzido o número de crises, assim como a intensidade e recuperação mais rápida. As duas formas de tratamento é a psicoterapia e os medicamentos, tá? Na psicoterapia, tá? Nós temos o famoso TCC, tá? Terapia cognitivo-comportamental. Ele poderá ajudar o paciente a entender os ataques de pânico, a lidar com eles no momento em que acontecerem, e como ter uma vida cotidiana normal sem medo de ter um novo ataque. Isso por quê, pessoal? Por que a pessoa fica sem esse medo? É constante. Porque as crises, elas estão vindo em intervalos maiores, né? Então, por mais tempo. Muitas vezes o paciente, ele tem uma crise no mês, quando ele começa o tratamento, tanto psicoterápico quanto medicamentoso, tá? Muitas vezes eles passam até 6 meses sem ter uma crise, tá? Eles já começam a entrar no período de manutenção e estabilidade, ok? Dentro da psicoterapia do TCC, tá? Existe a descrição, né, dos questionamentos. Para quê? Para que o paciente reconheça que ele vai entrar em crise, tá? Então, o que sinto, o que faço e o que penso, tá? Essas são dicas, né? Logicamente que essa psicoterapia não é feita por nós, da enfermagem, tá? Mas é baseado nisso aí, do paciente descrever como é essa crise, do paciente descrever como é esse ciclo, tá? O ciclo do pânico. E por fim, né, nós temos aí o tratamento medicamentoso, tá? Para acabar com os efeitos físicos provocados pelo desequilíbrio bioquímico, nós temos aí os antidepressivos e os ansiolíticos, tá? Lembrando que com relação à ingestão alcoólica, né, o paciente não pode fazer o uso de psicotrópicos e fazer o uso, né, de álcool, principalmente se esses psicotrópicos forem antidepressivos e ansiolíticos, tá? Aí o paciente, nesses casos, se ele fizer o uso de álcool, fazendo o uso desses psicotrópicos, ele pode entrar em coma, né? Alcoólico aí, por quê? Porque ambos vão relaxar a musculatura, tá? Nós vamos ver isso aí lá em psicofarmacologia, terça-feira, ok? Como cuidados de enfermagem, pessoal, nós
São uma classe de medicamentos, viu, Eduardo? Nós vamos ver terça-feira, tá? A psicofarmacologia, né? Porque devido àquele problema que eu tive no computador, que ainda está, né? Eu não consegui baixar ainda a psicofarmacologia, tá? Mas terça-feira nós iremos trabalhar, tá certo? Então, nós temos aí como cuidados, né, de enfermagem, que a enfermagem deve ter uma conduta que auxilie na melhora da condição de vida, tanto do paciente quanto de sua família. Deve ainda ajudá-lo a adaptar-se à nova condição, oferecer ajuda para que o paciente se reintegre à sociedade e garantir a adesão do mesmo ao tratamento, tá? Então, entra aí nessa ajuda, tá? Nesse olhar da enfermagem, nessa observação da enfermagem, estabelecer relação de confiança com o paciente. O paciente com pânico, pessoal, ele tende ao isolamento, tá? Por quê? Como ele não sabe o momento que a crise vai ser desencadeada, então ele prefere que essa crise ela seja o paciente sozinho ou o paciente dentro de casa, né, com a sua família presenciando, tá? Então, muitas vezes o paciente com pânico, ele evita o convívio com outras pessoas, tá? Então, essa questão de confiança, paciente profissional, que é o rapport, né, o rapport, ela tem que acontecer para que o paciente realmente venha, muitas vezes, até aderir ao tratamento. Tá? Ajudar ao cliente a encontrar meios positivos para atender suas necessidades emocionais, que é a questão aí da ajuda com relação à terapia, né? Por isso que eu coloco ali que primeiro o paciente no TCC ele descreve, né, o que pensa, o que sente, tá? O que faz, para que ele adentre e a gente também conheça, né? Nós da enfermagem temos que conhecer que o paciente, temos que saber que o paciente reconhece quando vai ter uma crise. Não deixar o paciente que suas queixas são infundadas, tá? Mostrar-se atento ao que o paciente sente quando este o expuser, né? A questão do diálogo, identificar a causa do transtorno. Aí vocês podem perguntar, mas Clélia, você não disse que o pânico não tem um fator causal? Não tem um fator causal, tá? Mas às vezes, né, entra aí a questão do paciente se reconhecer, quando ele reconhece que ele vai ter uma crise, muitas vezes ele procura os medos, tá? E daí ele mesmo, o próprio paciente, ele fica associando esses medos, mas o pânico não há um fator causal. Auxiliar o cliente a encontrar meio de lidar com a ansiedade e o pânico, né? Essa ansiedade ela pode ser controlada através das oficinas, tá? Evitar tocar no cliente sem aviso, pois ele pode perceber isso como algo ameaçador, tá? Isso nós vimos em urgência e emergência, né? Nós só tocamos no paciente quando necessário, tá? Porque muitas vezes, né, até o fato da gente tocar no paciente pode fazer com que ele tenha uma crise, certo? Auxiliar nas necessidades de autocuidado quando solicitada pelo paciente, sempre encorajando sua independência, medicação conforme prescrito, e quando um cliente apresenta uma crise, a primeira medida a ser tomada é a da proteção, tanto individual quanto coletiva. Deve-se tentar conversar, acalmar, procurar um entendimento com o paciente, né? Então, quando a gente presencia que o paciente está em crise, tá? A gente tem que trazer conforto, né? Ficar conversando muitas vezes bem próximo ao ouvido, para que o paciente tente escutar e vá se acalmando, certo? Tranquilo, pessoal?